Olá! Hoje a gente vai explorar juntos um material bem interessante, uma introdução à psicanálise. A ideia é entender como surgiu essa forma de pensar a mente, sabe? Focando nas ideias iniciais do Freud, tudo com base nesse documento aqui. Isso mesmo. Vamos mergulhar um pouco nas origens da ideia de inconsciente. Os parece até comum, né? Mas foi algo, assim, revolucionário para a época. Totalmente. E vamos tentar entender as ferramentas que o Freud criou, tipo o id, ego, superego, análise dos sonhos, para poder navegar nesse mundo interno. É um primeiro olhar nos pilares da teoria usando esse material introdutório como guia. Ok, então, por onde a gente começa a desenrolar isso? O material fala muito da histeria como ponto de partida, né? Final do século XIX, a ciência não dava muita bola para essa ideia de mente inconsciente afetando o corpo. Exatamente. Freud, ele observava pacientes com histeria. Pessoas que tinham sintomas físicos bem concretos, tipo paralisias, cegueira, tremores. Mas sem causa física conhecida. Isso, sem uma causa orgânica aparente. E ele começou a questionar as explicações que eram só neurológicas. Naquela época, como o material até menciona, né, pensava-se que podia ser algo ligado à degeneração ou coisa só de mulher. Vinha da palavra grega para útero, estera. Nossa. E qual foi a grande sacada dele? Dele e de outros como Breuer, que trabalhou com ele no início. Olha, eles perceberam que a origem podia ser psicológica. Sabe, experiências traumáticas ou memórias muito carregadas de emoção que a pessoa não conseguia processar conscientemente. Ficavam guardadas, mas ativas. Isso. Ficavam presas, mas ainda ativas. O material chama essas memórias de patogênicas. A emoção ligada a elas, o afeto, ficava, como diz o texto, estrangulado. E essa energia acabava se manifestando no corpo. Era convertida no sintoma físico. Convertida, interessante. E o mais curioso, quando eles conseguiam, no começo usando hipnose, trazer essa memória de volta à consciência num processo que eles chamaram de abreação. Abreação. Isso. Quando conseguiam fazer essa descarga da emoção ligada à memória, o sintoma podia diminuir muito ou até desaparecer. Isso era uma pista muito forte de que a causa não era só física, entende? Nossa, faz todo sentido. Essa conexão mente-corpo é muito direta aí. Mas o material também fala que não era fácil acessar essas memórias. Existia uma tal de resistência. O que era isso? Sim, o Freud notou isso claramente. Os pacientes, mesmo querendo melhorar, sabe, inconscientemente eles resistiam. Evitavam lembrar certos eventos, certas ideias. Principalmente as mais difíceis, imagino. Exato. Especialmente quando o assunto chegava perto de desejos ou pensamentos que eram considerados, assim, inaceitáveis, perturbadores. Ele começou a ligar muito disso com questões da sexualidade reprimida. O que devia ser um choque para a época, né? Um escândalo para a sociedade vienesa da época. E como o texto até aponta, isso deixou ele bem isolado no começo. Mas essa resistência foi um sinal importante para ele. Mostrava que tinha algo ali, sendo defendido, protegido. Entendi. Então, se a hipnose esbarrava nessa resistência, como ele seguiu? Ele precisou criar uma outra forma de trabalhar. Precisamente. Ele percebeu os limites da hipnose para lidar com a resistência. E aí ele desenvolveu a técnica que ficou famosa como associação livre. Ah, associação livre. Famosa mesmo. A instrução para o paciente era basicamente: fale. Fale tudo que vier à sua mente. Sem censura, sem julgamento. Não importa se parece bobo, sem sentido ou até embaraçoso. Tudo mesmo. Tudo. A aposta dele era que, mesmo com os desvios, com as defesas, com a própria resistência aparecendo no discurso, esse fluxo livre de palavras acabaria revelando os caminhos que levam ao material inconsciente, aquilo que estava reprimido. O analista estaria ali para ajudar a pessoa a tornar consciente o que estava escondido. Essa ideia de um mundo interno escondido, o inconsciente, é muito potente. E como que o Freud organizou isso? Ele criou um mapa dessa mente, ele foi desenvolvendo modelos, né? No começo ele falou mais em níveis. O consciente, que é o que a gente percebe agora, né? O pré-consciente,
que seria tipo a nossa memória acessível, sei lá, lembrar o que comi no almoço, fácil de buscar. Ok. E o inconsciente? Ali estaria o material reprimido. Pensamentos, desejos, memórias que a gente não acessa diretamente, mas que influenciam a gente de formas disfarçadas. Depois ele elaborou aquele modelo estrutural mais conhecido. O id, ego e superego. Exatamente. O id, que seria totalmente inconsciente. É o reservatório das pulsões, da energia psíquica bruta. Busca prazer imediato sem se importar com a realidade. É o quero agora. Impulsivo. Totalmente. Aí tem o ego, que opera mais no consciente e pré-consciente. É o nosso eu, né? Tenta lidar com a realidade, mediar as pressões do id, as exigências do mundo externo e as ordens do superego. É o princípio da realidade. O mediador da história. Isso. E, por fim, o superego. Esse é parcialmente consciente. Ele representa as normas, os ideais, a moral que a gente internaliza da família, da sociedade. É a nossa consciência moral, a fonte da culpa do não pode. Faz sentido essa dinâmica interna, essa briga constante. E os sonhos? Onde eles entram nisso tudo? O material diz que Freud viu sonhos como a estrada real para o inconsciente. Por quê? Sim, ele deu muita importância aos sonhos. Para o Freud, os sonhos seriam realizações disfarçadas de desejos. Desejos. Frequentemente desejos inconscientes. E na teoria dele, muitas vezes ligados à sexualidade infantil, que foi reprimida. Mas essa realização não acontece de forma clara, direta. Como assim? O que a gente lembra do sonho, a historinha que a gente conta, é o que ele chamou de conteúdo manifesto. Mas o significado real, o desejo escondido por trás daquilo, é o conteúdo latente. Ah, então o sonho tem camadas. Exato. O sonho usa mecanismos para disfarçar esse conteúdo latente, para driblar nossa censura interna. Tipo o deslocamento. A emoção forte de uma ideia proibida é transferida para outra coisa mais neutra no sonho. Ou a simbolização, usar imagens para representar outras coisas. Por isso, analisar os sonhos, decifrar esses disfarces, era para ele uma via de acesso privilegiada ao inconsciente. Entendi. Então, para a gente recapitular o caminho que esse material introdutório mostra. Tudo começou com a histeria que levou Freud a pensar no inconsciente. Aí ele viu a resistência e criou a associação livre para tentar acessar esse inconsciente. Depois propôs modelos para a mente, tipo id, ego, superego, e identificou nos sonhos uma chave importante para entender esses conteúdos escondidos. É isso? Exatamente. Esse é um bom resumo do percurso inicial. Foi uma mudança radical, né? Uma nova forma de entender não só o que chamamos de doença mental, mas a própria experiência humana, normal, digamos assim. Abriu essa perspectiva de um mundo interno cheio de conflitos, desejos, memórias, que moldam quem somos, o que sentimos, o que fazemos, muitas vezes sem a gente nem perceber. E para a gente fechar, o material toca num ponto interessante, a importância da própria autoanálise do Freud. Parece que a morte do pai dele foi um momento crucial para ele desenvolver ideias como o complexo de Édipo, né? Aquela dinâmica de amor, rivalidade com os pais na infância. De fato, a autoanálise foi fundamental para ele. E isso deixa uma provocação interessante, né? Talvez especialmente para quem está começando a explorar esses temas agora. Qual seria? Bom, ao olhar para a nossa própria história, para as nossas relações familiares, lá do começo, será que a gente consegue reconhecer ecos dessas dinâmicas, desses conflitos que o Freud descreveu, atuando ali, quietinhos, sobre a superfície da nossa consciência? Fica aí a reflexão para cada um.